O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 3º domingo do tempo da Quaresma. Podemos dizer, inclusive, que chegamos à metade deste tempo de preparação para a Páscoa. E vejam, nós somos acompanhados por uma pedagogia muito bonita da igreja. Lá no 1º domingo, fomos convidados a ir para o deserto, vencer as tentações. Domingo passado, fomos convidados a subir no Monte Tabor para contemplarmos a glória. E neste domingo, somos chamados a rever nossas raízes, a adubar a nossa figueira, porque precisamos frutificar, precisamos florescer. E, portanto, a grande marca deste domingo é o chamado à conversão e ao arrependimento, que são, na verdade, atitudes e exercícios quaresmais fundamentais na nossa vida. Antes de tratarmos propriamente da videira e da figueira, que é o evangelho de hoje nesta parábola, eu gostaria de fazer memória da primeira leitura. Na primeira leitura, nós ouvimos um dos textos mais significativos da revelação de Deus. Vemos Moisés, aquele que teve a missão de conduzir o povo, fazendo a experiência de ouvir a voz de Deus
na sarça ardente. Antes do diálogo com Deus, foi orientado a tirar as sandálias dos pés, porque pisaria num solo santo. E aí, no diálogo com Deus, Moisés descobre que na verdade ele tem a missão de libertar o povo e ele está falando com Yahvé, o Senhor. E veja, aqui tem dois elementos significativos que a gente precisa perceber. O primeiro, quando Moisés diz assim, a sarça ardente: olha, eu vou até o faraó, vou pedir para libertar o povo, mas eu vou em nome de quem? Qual é o seu nome? Então Deus diz a Moisés: eu sou aquele que sou. Entender isso é percebermos que Deus é, era e sempre será e estará em todos os tempos. Vejam, em seguida, o próprio Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de seus pais. Vejam, Deus é aquele que sempre, além de se apresentar, apresenta também a sua relação com o ser humano. Deus, na sua teologia, é, sempre será e sustenta o universo. E na sua dimensão relacional, é o Deus que se relacionou com Abraão, Isaque, Jacó e continua a se relacionar conosco. A visão desse Deus precisa ser uma visão muito clara neste terceiro domingo. Por isso a gente cantava: o Senhor é bondoso e compassivo. O eu sou, o Deus de nossos pais, é um Deus de bondade e compaixão, generoso, misericordioso. E aí a gente vai para o Evangelho para entender o porquê esse preâmbulo significativo. Vejam então que no Evangelho começa trazendo um problema para Jesus. Os discípulos chegam e vão dizer assim a ele: Jesus, Pilatos era um homem sanguinário, era um homem que na verdade, para manter a ordem, ele mandava matar. E vejam que os judeus eram um povo que facilmente criava rebeliões. Na ocasião, eles estavam no templo oferecendo sacrifícios e Pilatos manda assassinar inúmeros deles. Inclusive, narra-nos que misturou o sangue daqueles que Pilatos mandou matar com o sangue do sacrifício. Pilatos profanava o templo. Ele não tinha preocupações religiosas. Pelo contrário, ele queria continuar mantendo a ordem para que os judeus não se rebelassem. Aí a grande pergunta que eles fazem é a seguinte: olha, Jesus, será que isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores? Porque essa tragédia aconteceu? Eles estão recebendo a vingança de Deus? Como que a gente entende isso? E Jesus, na verdade, diz assim: não é nada disso que vocês estão dizendo. Mas, se vocês não se arrependerem e não se converterem, vocês também morrerão. Depois, a provocação continua. Houve um acidente na Torre de Siloé, e a Torre de Siloé caiu sobre algumas pessoas e matou essas 18 pessoas. Elas morreram embaixo da torre. Aí a pergunta continua: olha, eles são mais culpados que os outros, porque inclusive tiveram a infelicidade de estar passando embaixo da torre, quando a torre desabou e matou. E foi uma tragédia naquele tempo, uma tragédia inclusive narrada nos anais dos palácios, tanto a matança de Pilatos quanto o acidente da Torre de Siloé. E Jesus vai dizer: olha, não, eles não eram nem piores nem melhores e não foram castigados.
Mas, se vocês não se converterem e não se arrependerem, vocês também morrerão. Pois bem, nessa primeira parte do Evangelho, a gente precisa entender que eles estão falando de tragédias e estão querendo, na verdade, colocar a culpa em alguém. Inclusive, hoje em dia, quando acontecem tragédias, sobretudo acidentes, a nossa fala é uma fala muito torta, que a gente diz assim: aceita que foi vontade de Deus. Engano de vocês, não foi vontade de Deus. A torre cair foi um acidente. O assassinato dos galileus foi a mando de Pilatos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica falando para as pessoas que aquilo que aconteceu com os dela foi vontade de Deus, porque muitas vezes não é vontade de Deus, não é castigo de Deus. Deus é bondoso e compassivo. E vejam, aqui, ao contar essas duas tragédias, e ao dizer que não tem nada a ver com vingança de Deus, que não tem nada a ver com Deus punidor, com Deus que quer tragédias, nosso Deus não é isso, né? E parem de ficar falando para os outros, aceita que é vontade de Deus, porque isso, na verdade, por detrás dessa fala, existe algo muito diabólico, é apresentar um Deus perverso, um Deus maldoso, um Deus punidor e um Deus vingativo. E aí vejam, Jesus então vai contar uma parábola para elucidar tudo isso. Ele vai dizer assim: olha, um vinhateiro plantou no meio da sua vinha uma figueira. Vocês sabem que a vinha, ou o vinho, ou o fruto da videira é símbolo do amor, da festa, da alegria. E a figueira, que somos cada um de nós, é o símbolo da prudência, é o símbolo de um caminho enraizado em Deus. E vejam que então, ao plantar aquela figueira, por 3 anos, ela não deu nenhum fruto. Ele foi, ela não deu fruto. Ele voltou, ela não deu fruto. Aí ele chama o vinhateiro e diz assim: escuta, esta figueira não serve para nada, ela só está tirando nutrientes do solo, ela não está servindo para nada, suas raízes não estão produzindo, ela não dá fruto, corta e joga fora. Aqui a gente precisa entender a alusão a outros textos bíblicos. Por exemplo, vejam que João Batista, ele dizia assim: o machado está preparado, arrependei-vos e convertei-vos, porque não sabeis qual a hora, e de repente vocês podem ser cortados. Ao mesmo tempo, nós temos o texto da videira em João, que vai dizer que se separar do ramo, o ramo da videira vai secar, não vai prestar para nada, vai jogar fora. Então vejam, o que é que significativamente vai nos fazer dar frutos? Por isso, inclusive, que o vinhateiro diz: paciência, paciência, porque eu vou mexer na terra, vou deixar ela ficar um pouco mais aerada, vou jogar adubo, vou regar, quem sabe dá fruto, mas se não der, corta, vai ter que cortar mesmo. O pano de fundo é a gente perceber que a grande marca do tempo quaresmal é o arrependimento, é a conversão. E aí, quando Jesus lá atrás vai dizer: se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo, Jesus não está falando só da morte física, Ele está falando da morte espiritual, Ele está falando da morte para a eternidade, Ele está falando da morte e do sofrimento, de não entendermos que Deus é bondoso, compassivo, misericordioso, e mesmo assim a gente não se arrepende do que faz. Ou seja,
é central na quaresma a gente cuidar das nossas raízes, das nossas atitudes, perguntar onde estamos enraizados, o que é que guardamos no coração, quais as nossas atitudes que precisam ser cortadas para que a gente dê fruto. Mais uma quaresma está passando, mais uma quaresma precisa que cada um de nós se pergunte: onde eu estou fixando as minhas raízes? Onde, na verdade, eu tenho permitido que Deus vá melhorando a minha história, vai regando a minha vida. E aí, minha gente, o segredo da quaresma é quando a gente percebe que arrepender-se é fundamental. É arrepender-se, sim, do pecado de estimação, é arrepender-se das atitudes que não correspondem à graça de Deus, é arrepender-se, sobretudo, de visões deturpadas de Deus, é arrepender-se de, sobretudo, não permitir que Deus adube a tua história, dando-lhe liberdade para transitar na tua vida. Quaresma é o tempo em que a gente precisa se colocar diante de Deus e dar a Ele a liberdade necessária para podar em nós o que for preciso, adubar o que for necessário, para que a gente dê fruto. E, na verdade, o grande fruto da figueira advém do arrependimento daquilo que a gente faz que não corresponde ao desejo de Deus. Por isso Jesus conta esta parábola fazendo menção às duas perguntas que intensificavam a ideia de que Deus era vingador. Portanto, Deus é paciente, Ele vai dar tempo, Ele dá tempo para adubar, Ele dá tempo para regar, Ele dá tempo para a gente perceber onde estamos enraizados, mas chegará uma hora que precisaremos apresentar os nossos frutos. E aí é o X da questão: qual o fruto que eu trago nas mãos? Das minhas atitudes, das minhas raízes, daquilo que eu trago no meu coração, daquilo que eu trago na minha consciência, quais os frutos que eu tenho para apresentar para o Senhor? Isso é muito importante que a gente pense, reflita e perceba. E tenha a clareza e a convicção de sempre olhar se as nossas raízes não estão rasas demais, se as nossas raízes não estão morrendo por descuido e escolha da gente, e se a dificuldade em dar fruto, na verdade, vem exatamente de não nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas e das nossas mazelas. Por isso, olhem para as raízes e permita que Deus faça de cada um uma nova criatura. A quaresma é para isso, esse tempo é para isso. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.